Olá, pessoal! Vamos para mais uma aula do nosso segundo bloco de estudos do mês de abril. Essa aula corresponde às aulas 5 a 8, com o tema Fecundação e Genética Mendeliana. Vamos entender direitinho o que é isso? Para a gente iniciar a nossa aula de hoje, vamos só relembrar o que a gente falou na aula passada. A aula passada a gente estudou, entendeu o que é a hereditariedade. Falamos sobre os principais conceitos da genética, né? Falamos sobre genes, cromossomos, DNA, tudo isso. Lembram? Quem não lembra, volta lá na nossa aula. Então, vamos ver o que a gente vai estudar hoje. Então, pessoal, agora que a gente já sabe o que é a hereditariedade, agora que a gente já conhece os conceitos básicos da genética, nós vamos estudar hoje o processo da fecundação e vamos estudar a genética mendeliana. Dentro da genética mendeliana, hoje a gente vai entender como aconteceu o experimento de Mendel, como ele fez o experimento dele e como que ele, através desse experimento, postulou as duas leis que são ainda hoje as leis que regem a genética clássica, a primeira e segunda lei de Mendel. Vamos iniciar então falando sobre a fecundação. A gente entende por fecundação como sendo o encontro do gameta feminino com o gameta masculino, ou seja, o espermatozoide e o ovócito secundário. Aqui a gente consegue ver esses dois gametas, o espermatozoide e o óvulo, né, o ovócito secundário. O espermatozoide ele é composto por uma cabeça e uma cauda, chamada de flagelo também. É essa cauda, esse flagelo que permite a movimentação do espermatozoide. E ele vai se movimentando através desse flagelo até o encontro com o ovócito secundário. Esse encontro ocorre nas tubas uterinas. Então, é aqui na região das tubas uterinas, onde ocorre o encontro dos gametas, onde ocorre a fecundação. Então, para penetrar no ovócito, o espermatozoide ele vai passar pela corona radiada, pela zona pelúcida e pela membrana plasmática dessa célula, do ovócito. A corona radiada ela é formada por células que faziam parte lá do folículo ovariano. Está mostrada aí na figura, né? Essas bolinhas que são a representação das células da região da corona radiada. Então, depois de passar pela corona radiada, o espermatozoide ele também vai passar pela zona pelúcida, que é um material gelatinoso formado por glicoproteínas que está circundando o ovócito. A zona pelúcida não é formada por células, tá? Passando a zona pelúcida, então, ele vai adentrar no citoplasma do ovócito. Assim que o espermatozoide consegue penetrar o interior do ovócito, a sua cauda, o seu flagelo, vai ser destruído. Então, o que entra é apenas a cabeça do espermatozoide. Então, pessoal, eu gostaria de relembrar com vocês uma coisa que a gente conversou lá na nossa aula passada. Lembra que a gente falou que o espermatozoide e o ovócito são células haploides? Inclusive, são as únicas células haploides que nós temos no nosso corpo. Quem lembra como é que se chama as outras células do nosso corpo que não são células sexuais, sem ser os nossos gametas? São as células autossômicas, né? Toda célula que não é gametas é célula autossômica. Bom, então os nossos gametas, eles são células haploides. Significa que eles têm apenas um cromossomo de cada tipo no seu núcleo. Quando esses dois gametas se unem, né, no momento da fecundação, os núcleos do ovócito e o núcleo do espermatozoide, eles vão se fundir. Então, vai se juntar esses cromossomos. Então, eu tenho no ovócito 23 cromossomos, no espermatozoide eu tenho também 23 cromossomos. Eles vão se juntar ficando pareados, formando 46 no total. Beleza então, pessoal?
Depois da gente entender aqui o processo da fecundação, agora nós vamos começar a falar sobre a genética mendeliana. Vamos iniciar compreendendo como que Mendel fez o seu famoso experimento, entendendo o motivo que ele usou, o que ele usou, entendendo os passos que ele tomou durante o seu estudo. Vamos lá. A gente já falou na aula passada que Mendel é considerado o pai da genética, né? A gente viu que vários pesquisadores, vários estudiosos, naturalistas, desde lá da Grécia Antiga, os filósofos gregos, eles tentavam explicar o processo da hereditariedade. Porém, quem de fato conseguiu compreender esse fenômeno foi Gregor Mendel. Por isso ele é considerado o pai da genética. Porém, como eu já tinha mencionado para vocês, ele não foi reconhecido na época, né? Só depois que ele morreu que foram dar o verdadeiro crédito ao trabalho dele. Vamos ver então o que foi que ele fez e como que ele conseguiu chegar nas conclusões que ele chegou. Lembrando que na época dele ainda não se sabia nada sobre DNA, sobre genes, sobre cromossomos. Então, por isso que Mendel foi grandioso. O que ele fez? Vamos entender. Ele utilizou plantas de ervilhas. Mas, professora, por que ervilhas? Gente, ele escolheu ervilhas por alguns motivos, não foi aleatório. Vamos ver aqui, ó. As plantas de ervilha tinham um fácil cultivo, ele conseguia cultivar elas facilmente. Outro motivo é o fato de apresentarem ciclo de vida curto, ou seja, ele conseguia acompanhar várias gerações daquela planta num curto espaço de tempo. Imagina vocês, se ele fosse trabalhar, por exemplo, com os seres humanos, ele teria que esperar 15, 20 anos para poder acompanhar uma geração. Então, não daria tempo. Então, ele teve que usar uma espécie que o ciclo de vida fosse rápido para ele ter tempo de acompanhar várias gerações, para ele poder entender como que as características estavam sendo passadas de uma geração para outra. Então, por isso que ele escolheu a ervilha, porque era de fácil cultivo, porque tinha um ciclo de vida curto, o que permitia ele acompanhar várias gerações. Outro motivo, nas plantas de ervilhas, ele conseguia visualizar várias características diferentes. A gente já vai ver até quais são essas características. Foram 7 características diferentes que ele conseguiu visualizar na planta. E o que isso tem a ver, professora? Porque a gente não, né? Ele não queria entender como que acontecia a transmissão de características, então ele tinha que ver essas características de forma muito fácil, a diferença entre uma e elas, para ele saber se a característica foi passada ou não. Então esse é outro motivo pelo qual ele escolheu a ervilha, porque era de fácil cultivo, porque eram plantas que têm um ciclo de vida curto, então ele poderia acompanhar várias gerações, e porque elas também tinham características bem marcantes, características contrastantes. E também, mais um dos motivos, é pelo fato dessas plantas terem uma fecundação, elas têm as suas flores fechadas, tá? Então, o pólen de uma planta necessita de uma intermediação para fecundar outra planta. Ou seja, ou ele é levado por um animal, por um inseto ou pelo vento, né? Então, isso facilitava o Mendel manipular essa fecundação. Como a florzinha era fechada, não era a qualquer momento que chegava um pólen ali. Então, ele que conseguia controlar. Ele sabia quais plantas ele tinha fecundado ou não, e isso permitia a ele acompanhar as características que iriam surgir nos novos descendentes, tá? Então, são esses os motivos que fizeram ele escolher ervilha. Isso é importante a gente saber. Por que ervilha? Por que ele não fez com batata? Por que ele não fez com ratos? Por que ele não fez com bactérias? É por isso, pessoal. Ervilha era de fácil cultivo,
um ciclo de vida curto, ele poderia acompanhar várias gerações, tinham características bem marcantes e contrastantes, que ele poderia estar acompanhando o surgimento ou não dessas características no decorrer do tempo, e também pelo fato dessas plantas terem as suas flores fechadas. Então, ele quem fazia a fecundação nas plantas. Beleza? Vamos entender como que ele fez isso tudo, como que ele fez esse experimento. Então, a primeira coisa que ele fez foi definir as características diferentes, marcantes que ele conseguiu visualizar nas plantas de ervilha. Ele selecionou 7 características. 7 características para quê? 7 características para ele estar acompanhando o surgimento ou não delas no decorrer das gerações. Que características foram essas, pessoal? Ele analisou a forma da semente, ou seja, a semente ela poderia ser lisa ou rugosa. Ele analisou a cor da semente, que poderia ser amarela ou verde. Ele analisou a cor das flores, que poderia ser púrpura ou branco. A forma da vagem, que poderia ser inflada e comprimida. A cor da vagem, que poderia ser verde ou amarela. A posição das flores, que poderiam estar ou numa posição mais axilar do ramo, ou na posição terminal do ramo, lá em cima do ramo. E ele analisou também a altura da planta. Tinha plantas que eram altas e tinha plantas que eram anãs. Então, essas foram as 7 características diferentes que ele selecionou para analisar no decorrer do experimento dele. Ou a planta ia ter semente amarela, ou ela ia ter a semente verde, ou a flor branca, ou a flor púrpura. Após definir as características que ele iria analisar, Mendel tomou cuidado de garantir que estaria trabalhando apenas com plantas de linhagens puras. Como assim, professora? Lembra que a gente falou na aula passada sobre um conceito chamado homozigoto? E a gente disse que o homozigoto é aquele indivíduo que tem os 2 alelos, né? Os 2 genes alelos iguais, tá? Isso é o que Mendel chamou de puro, só que na época dele ele ainda não sabia nem o que era gene, nem o que era cromossomo, então ele não conhecia esse termo homozigoto. Então ele chamou de linhagem pura. Professora, mas como que ele ia saber se era puro ou não? Se ele nem conhecia o gene, se não sabia o que era homozigoto, se não tinha como fazer uma análise genética? Bom, como que ele fez para garantir que ele estava lidando com plantas puras, com plantas homozigotas? Ele fez o cruzamento entre elas várias vezes, até que a única característica que surgisse nos descendentes fosse a mesma característica dos pais. Por exemplo, ele cruzou ervilhas de flor púrpura várias vezes, né, entre elas, até que todas as gerações, até que todos os indivíduos da geração filial fossem somente de flores de cor púrpura. Tá? Então, ele ficou cruzando púrpura com púrpura até que todos os descendentes fossem apenas plantas de flor de cor púrpura, tá? E ele fez isso com todas aquelas 7 características que a gente falou. Fez isso para a cor da semente, fez isso para a altura da planta, fez isso para a posição da flor, para todas aquelas características, ele ficou cruzando planta anã com planta anã, até que todos os descendentes fossem só planta anã. Ele cruzou planta de semente amarela com planta de semente amarela, até que todos os descendentes fossem só de semente amarela. Então, depois que ele conseguiu selecionar, depois que ele conseguiu ficar somente com as plantas de linhagem pura, ou seja, somente plantas homozigotas, ele fez o cruzamento de plantas que apresentavam cada uma versão da característica que ele queria estudar. Por exemplo, se ele estava ali estudando a textura da semente, a forma da semente, ele pegou planta de semente lisa e cruzou com planta de semente rugosa. Uma planta homozigota lisa cruzou com uma planta homozigota rugosa.
A geração das plantas puras, ou seja, as plantas que ele cruzou, ele chamou de geração parental, representado pela letra P. Os descendentes desse cruzamento, ele chamou de geração filial, representado por F1, geração filial 1. Todos os descendentes do cruzamento da geração parental, ou seja, a geração filial F1, todos apresentavam a mesma característica. Todos tinham o mesmo fenótipo. Lembram que nós falamos de fenótipo na outra aula, na aula passada? O que é o fenótipo? Fenótipo é a característica que a gente pode observar, tá? Então, depois que ele cruzou duas plantas puras de características diferentes, ele obteve a geração filial F1 e todos da geração filial F1 tinham o mesmo fenótipo. Mas ele não parou por aí, pessoal. Ele pegou os indivíduos da F1 e cruzou entre eles mesmos. Ele fez uma autofecundação da primeira geração. O resultado, os descendentes dessa autofecundação, ele chamou de segunda geração, ou seja, F2, tá? Vejam que a F1 e a F2, a geração filial 1 e a geração filial 2, eles são indivíduos que ele chamou de híbridos. Híbridos por quê? Porque são indivíduos que vieram de cruzamento de plantas que tinham fenótipos diferentes. Hoje a gente sabe que esse híbrido, na verdade, são os heterozigotos. Naquela época, Mendel não conhecia esse termo. Lembra? Ele não conhecia os genes, ele não conhecia DNA, ele não conhecia cromossomos, ele não sabia. Hoje, nós sabemos que o híbrido é um indivíduo heterozigoto, ou seja, é aquele indivíduo que tem dois alelos diferentes para o mesmo gene, tá? Então, depois desses dois cruzamentos, o que Mendel conseguiu observar? Vamos ver aqui. Ele observou que os indivíduos híbridos, ou seja, os heterozigotos, da geração F1, eram sempre iguais, sempre eles saíam iguais a um dos parentais, a um dos indivíduos da geração P, né? E todos eles tinham o mesmo fenótipo. Nesse caso, que ele cruzou semente lisa com semente rugosa, todos saíram com semente lisa, todos saíram com o fenótipo semente lisa. Outra coisa que ele observou, a autofecundação, ou seja, quando ele pegou os indivíduos da geração F1 e cruzou um com o outro, cruzou entre eles, o resultado disso, os descendentes dessa autofecundação, eles tinham uma maioria de semente lisa, mas também começou a aparecer indivíduos de semente rugosa. Ele conseguiu também perceber um padrão, ele conseguiu perceber que existia uma proporção. Para cada semente lisa, tinha um indivíduo de semente rugosa. Isso lá na geração F2, tá? Então, quando ele cruzou indivíduos puros, quando ele cruzou homozigotos, lá na geração P, ele teve todos os indivíduos na geração F1, todos eles eram híbridos, sim, mas todos eles tinham o mesmo fenótipo, todos eram de semente lisa. Quando ele cruzou os indivíduos dessa geração F1 entre eles mesmos, ou seja, quando ele cruzou os indivíduos heterozigotos, ele obteve indivíduos híbridos também, claro, né? E só que agora os fenótipos já não eram todos iguais. Ele tinha uma grande maioria de semente lisa, mas começou a aparecer indivíduos de semente rugosa, e sempre numa proporção, para cada 3 lisa, uma semente rugosa. O que ele concluiu com isso tudo? Ele concluiu que na geração F1, o traço de um dos pais ficava em recesso, ou seja, não se expressava.
reaparecendo novamente na descendência dos híbridos, na descendência da geração F2. O traço que desaparecia na geração F1 era chamado de recessivo. No caso desse exemplo, era a semente rugosa. O traço manifestado na geração F1 era chamado de dominante. No caso do exemplo que a gente está vendo aqui, a semente lisa. Lembra desses conceitos dominante e recessivo que a gente falou na aula passada? Mas como que Mendel explicou, então, o desaparecimento do caractere recessivo, semente rugoso, na F1, e depois o seu reaparecimento na F2 na proporção de 3 dominantes para 1 recessivo? Como que ele conseguia explicar isso? Ele levantou algumas hipóteses. O que ele pensou? Cada característica hereditária é determinada por um par de fatores herdados em igual quantidade da mãe e do pai. Lembrem, ele não sabia ainda sobre genes, sobre cromossomos, nada disso, hein? Outra hipótese, que mais que ele formulou? Que os fatores de cada par se separavam quando os indivíduos produzem gametas. Outra coisa, se o indivíduo é puro, ou seja, homozigoto, ele produzirá apenas um tipo de gameta. Por quê? Se ele é homozigoto, significa que ele só tem genes alelos. Então, quando ele vai produzir o gameta dele, ele só tem genes alelos iguais, né? Então, quando ele vai produzir o gameta dele, ele só pode passar um único tipo de gene. Os dois que ele tem são iguais. Outra conclusão, outra hipótese aqui do Mendel. Se o indivíduo é híbrido, ou seja, heterozigoto, ele produzirá 2 tipos diferentes de gameta. Ou seja, se ele é heterozigoto, significa que ele tem 2 alelos diferentes. Então, na hora de produzir o gameta, ele pode passar um ou outro. Por isso que ele pode produzir 2 gametas diferentes. Com isso, a gente chega então na primeira lei de Mendel. Vamos ver o que diz a primeira lei de Mendel. Então, após as observações que ele fez, após as hipóteses que Mendel levantou, ele formulou a primeira lei de Mendel, conhecida também como lei da segregação. O enunciado dessa lei nos diz: cada característica é determinada por 2 genes alelos que se separam na gametogênese, passando apenas um gene para cada gameta. Pessoal, essa definição é uma definição atual, né, da primeira lei de Mendel, porque Mendel não falou em genes, não existia genes na época dele. Bom, não é que não existia, eles não tinham descoberto, né, eles não tinham ainda, não usavam esse termo, eles não conheciam os genes. Então, Mendel chamou de fatores, tá? Ele falava em fatores. Hoje, nós sabemos que esses fatores são os genes, tá? O que é gametogênese que tá falando aí, ó? A gametogênese é a formação dos gametas, quando os gametas estão se formando. Quando os gametas estão se formando, seja o espermatozoide ou seja o ovócito secundário, ocorre um tipo de divisão celular chamada meiose. Essa divisão celular, a meiose, ela reduz a carga de cromossomos da célula. Por isso que os gametas são células haploides, eles só têm um tipo de gene. Então, a primeira lei de Mendel, ela vai falar sobre isso, sobre essa separação dos genes durante o processo de formação dos gametas. E é por isso que, por exemplo, um indivíduo heterozigoto, ou seja, uma pessoa que tem 2 alelos diferentes, ela pode formar 2 gametas diferentes, porque os alelos vão se separar. Uma pessoa que é homozigota, que só tem um tipo de alelo, ela só vai poder formar um tipo de gameta. Mas Mendel também fez outras observações que permitiram ele a formular a sua segunda lei, a segunda lei de Mendel. Vamos ver o que ela fala. Então, pessoal, como a gente viu na primeira lei de Mendel, ele estudou a transmissão de características que estava presente em um mesmo par de gene alelo.
Só que ele não parou por aí. Ele também quis saber como que acontecia a transmissão de mais de uma característica ao mesmo tempo. Então, ele, analisando esse tipo de situação, ele conseguiu formular a sua segunda lei, chamada também de lei da segregação independente. A segunda lei de Mendel, ela analisa a transmissão de caracteres, de características presentes em genes não alelos, mais de uma característica presente em genes que não são alelos. Como que ele conseguiu perceber isso? Ele pegou sementes com duas características que ele queria analisar. Sementes de ervilha, ele pegou de linhagem pura, né? Ele fez aquele mesmo esquema que ele fez no início, de cruzar até deixar a linhagem pura. Então, ele pegou semente amarela e lisa e pegou semente verde e rugosa e cruzou. Quando ele fez esse cruzamento, ele observou que todos os indivíduos da geração F1 apresentavam o fenótipo amarelo liso. Então, essa característica ela estava em caráter dominante. E aí ele fez novamente o cruzamento dessa geração, igual ele fez na primeira situação. Ele cruzou a geração parental, obteve a geração F1, depois pegou essa geração F1 e cruzou entre elas. Quando ele fez esse cruzamento entre a geração F1, ele obteve outros tipos de resultado. Então, observem que na geração F2, ele obteve diferentes fenótipos nas proporções. Para cada 9 sementes amarelas e lisa, ele tinha 3 sementes amarelas e rugosas, 3 sementes verdes e lisas e 1 semente verde e rugosa. Então, como que se pode explicar essa observação de Mendel? Eu vou falar para vocês aqui as explicações agora usando o termo gene, mas lembrem que Mendel, na época dele, não falava em gene, não falava em alelo, tá? Hoje a gente sabe que são genes, são os alelos. Na época dele, ele não sabia. Bom, para essa observação que ele fez, a gente pode explicar da seguinte forma: na formação dos gametas, os alelos para a cor da semente, que pode ser semente amarela ou semente verde, se separam de forma independente dos alelos que condicionam a forma da semente, rugosa ou lisa. Outra explicação: um gameta que contém um alelo Vzão, né, um alelo dominante para a cor, ele pode conter tanto o alelo Rzão, que é o alelo dominante para a forma, como o alelo Rzinho, que é o alelo recessivo, né, com iguais chances, ou seja, o alelo da cor e o alelo que vai determinar a forma da semente, eles não têm relação, eles são independentes. Vejam só, um gameta que contém um alelo recessivo para a cor, ele pode ter tanto o alelo dominante quanto o alelo recessivo para a forma. Desse jeito, então, a gente consegue chegar aqui no enunciado da segunda lei de Mendel, que é também conhecida como lei da segregação independente. Pessoal, segregar é separar. Independente, vocês sabem o que é, que não tem relação. Então, o que essa lei fala? Que na hora da formação dos gametas, a separação dos genes de característica diferente, ela ocorre de forma independente uma da outra. Característica para a cor do olho, característica para tamanho do pé, são coisas que vão formar os gametas, né, que vão se separar de forma independente. Vamos ler aqui o enunciado da segunda lei. Ele fala assim: genes que determinam características diferentes distribuem-se aos gametas de maneira totalmente independente, formando todas as combinações possíveis.
Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para falar hoje, né? Sobre fecundação, sobre o experimento de Mendel e sobre a primeira lei e a segunda lei de Mendel. Espero que tenham entendido. Eu sei que não é um conteúdo muito simples, tem vários nomes, vários termos que às vezes vocês não estão acostumados ainda. Mas à medida que vocês forem estudando, que a gente for conversando, vocês vão se familiarizando cada vez mais e vai ficando tudo muito mais tranquilo. Agradeço a atenção de todos, um abraço e até a próxima.